Amém, Senhor. Amém, Jesus. Santo, santo, meu Deus. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é forte, Deus tremendo, Deus fiel, Deus piedoso. Oh, Senhor. Hoje é dia 18 de março, meu amado, de 2015. Eu me ponho aqui na tua presença, diante desta fotografia, desse nenenzinho, dessa criancinha, desesperada, chorando, sendo passada, né, nesse culto maldito, idólatra, ali na Índia, pela festa de Golgotha, como é que chama a festa, não me interessa, mas mais uma dessas desgraças que tem naquela terra, em que eles põem os filhos deles para que os outros passem por cima. Provavelmente as crianças são machucadas, porque talvez as pessoas passam com tanta insensibilidade. Nessa fotografia a gente vê o chão molhado, a criancinha nua, praticamente. Meu Senhor, a criancinha não entende o que está acontecendo, E as pessoas ali, Senhor, passando por cima. Oh, meu amado, meu santo Deus, até quando, Senhor? Até quando tanta loucura? Até quando, meu Deus? Tanta abominação diante dos teus olhos. Até quando, Pai, as pessoas vão fazer coisas terríveis, como se Deus, o Senhor, não existisse? Até quando os demônios vão escarnecer do Senhor, meu amado? Porque para mim, quando eu vejo uma cena dessa, é a mesma coisa de ver um demônio escarnecendo de ti, como se os demônios apontassem um dedo para o Senhor e dissessem: veja, a criação, a tua imagem e semelhança o que faz. Vejam como eles tratam os seus pequenos. Esses pequenos que não têm como se defender, são pequenininhos, podem se machucar facilmente, podem se traumatizar. E eles botam eles no chão e passam por cima. Oh, meu Deus, isso é uma afronta, meu amado. E quanta afronta o Senhor tem, meu amado, recebido dia após dia, mês após mês, semana após semana, ano após ano, século depois de século. Quanta afronta, quanta loucura. Esse é só mais um dos milhões e milhões de casos de afronta que o Senhor é constreito por causa da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, a aceitar, a ver. A lágrima, o desespero de uma criancinha tão linda, meu Deus, esse menininho é tão bonitinho. E a gente vê a que ponto o ser humano desceu, a que ponto o ser humano caiu, até que ponto o ser humano perdeu completamente a sua sensatez. Oh, Senhor. E é por isso, meu amado, é por isso que a gente vê a tristeza no mundo. Como diz o Salmo 6, um salmo de lamento que diz: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando? Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Oh, Senhor, tem misericórdia, meu amado.
Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nesse momento, sabe, eu olho literalmente, existe um povo nessa terra que está buscando a Ti de todo o coração. Existe um povo nessa terra que realmente Te ama, Te deseja, Te quer. Existe um povo nessa terra que está se preparando com o azeite santo do Teu Espírito. E nós chegamos num ponto, meu Deus, que quando a gente vê uma covardia, uma loucura, uma maldade tão grande como essa, como desta fotografia, o nosso coração, meu amado, não suporta. Nosso coração não suporta, meu Deus. E é um povo que pertence a Ti. E nessa manhã, de repente, quando eu vejo uma criancinha dessa, e sei que no meio dela tem tantas milhares de criancinhas como ele, como esse menininho. Eu penso na minha ignorância, mas eu creio na minha limitação, na minha fé, que o Senhor é também Deus dessas criancinhas. Que o Senhor, na Tua misericórdia, Senhor, na Tua misericórdia, somente na Tua misericórdia, vai vir de encontro a eles. Eles não têm culpa, meu Deus. Não nessa condição em que eles estão, eles não têm culpa. Mas eu sei, Pai, são gerações e gerações praticando os mesmos atos, provavelmente esse que está passando por cima desse nenenzinho também sofreu o mesmo ato quando era pequeno. E isso acontece há anos e anos e anos ali naquela terra. Mas meu Senhor, meu amado, meu querido, meu santo, essa é a última geração. Essa, 2015, existe uma geração de crianças pequenas como esse menino. E eles não têm culpa, meu amado. Eles não têm culpa. Por isso, nessa manhã, meu Deus, tem misericórdia das crianças em todo o mundo que nesse momento estão aqui, sofrendo tantas violências, tantos abusos, Senhor, tantos abusos, Senhor. Tem misericórdia, meu amado. E salva essas crianças agora no arrebatamento. Dê a elas um descanso eterno. Um descanso pela Tua graça, um descanso pela Tua misericórdia. Dê a elas, Senhor, uma nova esperança de vida, meu Deus, porque é o Senhor que as criou. A Tua palavra diz que a gente, quando ainda era informe no útero da nossa mãe, o Senhor já conhecia todos os dias da nossa vida, meu Deus. Oh, meu amado, meu querido, meu santo, resgata, resgata, resgata os oprimidos, ó Deus, em todo o mundo, resgata, deixa aqui só quem pode e precisa passar realmente pela Tua ira, mas quem, meu Deus, é indefeso? Quem é indefeso, Pai? Quem não tem como lutar, quem não tem como responder, como se defender? Não tem como, meu Deus. Aonde coloca essas pessoas, elas têm que estar. Tem misericórdia da Tua santa justiça, meu Deus, e resgata. Essa foto é deste ano, meu Deus. Esse menino ainda tá na mesma condição, pequenininho como nessa fotografia. Ele já não é maior. Tem misericórdia, meu Deus, da vida dessa criança e de todas e de todos, ó Deus, que estão nessas condições ali na Índia, na África, nos países árabes, nos países, ó Deus, orientais. Eu não aguento, senão eu teria colocado foto de crianças sofrendo no mundo inteiro, de pessoas sofrendo no mundo inteiro. Mas eu realmente não tenho força para fazer coisa do gênero. E ontem, quando eu vi, eu fui abrir o meu e-mail. Eu tenho um e-mail da BOL. Então, quando eu fui abrir o meu e-mail, automaticamente eu abro a página. E eu me deparei com duas fotos. A primeira
A primeira foi da foto da Fernanda Montenegro e uma outra atriz que eu não me lembro o nome, se beijando na boca, no capítulo de estreia da novela Babilônia. Estreou agora segunda-feira. Estreou agora na segunda-feira. E eu fiquei olhando, segunda-feira, dia 16 de março. Provavelmente uma novela de horário nobre. E provavelmente a maior parte do país, do Brasil, estava sentado como zumbis na frente da televisão, contemplando mais um lixo que a Globo está soltando. E aqui na Itália, eu comentei com meu marido. Ontem o Senhor me deu uma chance tão linda de falar do Senhor para Ele. Eu te agradeço, Deus. E eu comentei com ele, eu falei, sabe qual que é a nova bola da vez ali no meu país? Qual que é, amor? Eu falei, sabe, eles lançaram uma novela, provavelmente no horário nobre, porque as coisas mais quentes, mais afoguetadas, né? Eles põem no horário nobre. Não acredito que é 7 horas da noite. E a novela se chama Babilônia. Nem ele, que conhece tanto de Bíblia, mas já tem uma ideia, porque eu sempre prego para ele, ele fala o nome. Eu falei, sabe mais? Tinha 2 mulheres, uma deve ter no mínimo 70, 80 anos, que eu penso que é a Fernanda Montenegro, ela já passou de seus 70, beijando na boca, provavelmente um beijo de língua com uma outra atriz, na frente das câmeras, servindo de exemplo para todo o Brasil. Ele ficou olhando assim, eu falei, você tem noção de que ponto Satanás chegou? Antigamente ele ainda disfarçava, antigamente ele ainda punha de modo subliminar, antigamente ele usava armas menos exageradas, mas agora ele está pondo a cara dele na televisão, agora ele está declarando as suas leis, as suas regras, agora ele está explícito. Não existe mais limitação praticamente para ele julgar toda a sua porcaria do inferno na cabeça das pessoas que batem palma. Acham bonito, acham conquistas, acham vitórias. Eu me lembro quando a mulher quis conquistar os seus direitos femininos e todo mundo batia no peito e dizia isso mesmo. E aí nasceu o feminismo. Não é que foi um movimento ruim, mas ao mesmo tempo não foi um movimento bom, porque não veio de Deus, veio de idealistas, veio de feministas. E hoje a gente vê no que virou. A mulher ganhou tanto espaço, muitas, a maioria eu creio, que usaram desses direitos para fazerem das suas vidas algo de bom. Puderam trabalhar, puderam estudar, puderam viver numa sociedade, trazer para dentro de casa, né, o sustento. Se hoje não fosse pelo movimento, que os direitos conquistados pelas mulheres nas leis, na justiça, provavelmente muitas famílias estariam passando muito problema. Por outro lado, levou muitos homens a se baixar a guarda, acalmar, acomodar, e deixa hoje mulheres trabalhando para sustentar as casas, os filhos. Mas, por outro lado, caminhou também para o extremo, porque tudo leva ao extremo, eu tenho observado. E muitas das vezes, muitas feministas hoje são as lésbicas, que batem no peito com tanto desaforo e querem se mostrar donas da razão. Se sentem mulheres e muito mulheres, mas não gostam de mulheres. Gostam de mulheres. Aliás, se sentem tão mulheres que gostam até de mulheres. E é aí que a gente vê uma novela que bota 2 mulheres já senhoras, que eram para trazer bons costumes, bons valores, bons exemplos, sabedoria, já que elas são artistas, sabem fazer tão bem o trabalho delas. Em vez de trazer algo de bom, tem vomitado maldição, blasfêmia, loucura, perversão sexual. E ali eu vejo as criancinhas, muitas delas ali na sala, na hora que a mãe, desesperada com o primeiro capítulo da novela, se perde a ver aquilo. E crianças que a rodeiam e veem também.
E assim, meu Deus, do mesmo jeito que esse menininho está sendo agredido por causa de um ídolo, aquela criança que está ali na sala, no quarto, na frente da televisão às 9 horas da noite, também está sendo agredida, vendo tamanha blasfêmia, abominação aos teus olhos. E o Senhor está vendo tudo isso. O Senhor está vendo tudo isso. O Senhor está vendo tudo isso, meu Deus. Há tanto tempo o Senhor tem visto tudo isso. Essa foto foi a segunda coisa que eu vi. A Sony fez uma espécie de festival de fotografias, melhores fotografias. E essa foi uma das fotografias que venceram o concurso. Sabe, a gente vê no meio da desgraça, do desespero de um ser humano tão pequenininho, ainda se teve vantagem de fazer um concurso fotográfico e eleger a fotografia mais bonita. Teve quem parasse ali na frente daquela loucura e fizesse aquela foto, expressando de modo artístico aquela abominação. Aquele ato já não está acontecendo nesse momento. Essa criança provavelmente já está na casa dela, se ela saiu viva disso. Mas aquela foto registrou para todo sempre e imortalizou aquele momento de angústia e de desespero daquela criança. Dessa criancinha tão linda que só de ver dá vontade de pegar no colo e abraçar tão forte e dizer: ninguém mais vai te fazer mal. Oh Senhor, oh Senhor, o que dizer diante de toda essa loucura? Nessas horas, bate uma tristeza no coração, uma angústia, um desespero. Que a única coisa que eu particularmente consigo dizer é: Jesus, vem logo. Jesus, age. Deus, abre a tua mão de ira, começa a botar ordem nessa bagunça. Porque até quando, Senhor? Até quando a gente vai conseguir contemplar tamanhas loucuras nesse mundo? Até quando a terra vai ter que suportar, meu Deus, esses habitantes malditos que nela habitam? Até quando, Senhor? Até quando o homem vai pegar o teu tesouro mais precioso, que é o ser criado à tua imagem e semelhança, ainda criança, ainda pequeno, e vai entregar na mão dos demônios? Até quando, meu Deus, os bebês vão servir de churrasco na mesa dos demônios, ó Deus? Até quando, Deus? Até quando o Senhor vai permitir tamanha loucura, Senhor? Tanta gente, Deus, tem sofrido, meu Deus, os mártires. Mártires têm passado nessa terra, Senhor, mas tantas crianças, ó meu Deus, não têm noção do que está acontecendo e têm sofrido nessa terra. Deus, a gente aqui tem uma limitação tão grande no nosso entendimento. Somos tão falhos, temos um cérebro limitado. Não conseguimos usar nem 10% da capacidade dele, mas a gente, nos nossos sentimentos, a gente, quando vê uma coisa dessa, a gente fica realmente, meu Deus, abalado. Pelo menos eu fico. Eu fico. E eu creio que os meus irmãos também ficam. E eu me pergunto, quem dirá o Senhor? Quem dirá o Senhor nessa situação toda? Como que o Senhor fica? Como que o Senhor consegue conter a tua mão de justiça, de ira, de vingança no meio da loucura dos homens? Aqui a gente entende por que a idolatria também é tão desgraçada, maldita, pesada, mortal. Por que a idolatria torna os homens completamente sem raciocínio, sem lógica, sem entendimento, cegos, loucos? Como pode um ser humano pensar que pegar um neném, uma criança, jogá-la no chão e passar por cima dela pode fazer bênção, pode trazer bênção na sua terra, na sua família, nas suas coisas, ó Deus?
Como pode um ser humano em sã consciência pensar que um Deus exigiria tamanhos sacrifícios, ó Deus? Meu Senhor, por que que existe isso no mundo? Por que que a idolatria caminha pelo mundo afora? Por que aqui na Índia é essa coisa extrema? Mas não tem diferença entre os deuses que eles servem e os deuses da Igreja Católica. Não tem diferença, Senhor. Não tem diferença. Porque se a gente vai ver os noticiários, a gente vê todo dia pais católicos matando seus filhos. Famílias inteiras matando seus filhos. A gente vai pro radical, vê um que pega um pedaço de pau, rebenta uma criança de 2 anos, 3 anos, deixa a jogada no chão, na cama, sangrando até morrer. E a gente fala, não, mas esse não tem Deus, não. Mas quando a gente vê uma novela das 8, das 9 na televisão, e a gente sabe que tem tanta mãe católica na frente dessas televisões, com seus filhos, é a mesma coisa. Mas aí eu não vou ficar limitada na idolatria do catolicismo, porque a gente aqui está conversando a nível de ocidente, onde ele predomina. Esses são os ídolos do catolicismo aqui nessa terra. Mas a gente pega hoje as mães evangélicas. Mães evangélicas hoje vendo televisão, vendo a novela das 9 e batendo palma. Ainda com aquela discussão, não tem nada a ver. Ah, só isso que tem nessa novela de ruim, as outras coisas são boas. Porque eu tenho certeza, meu Deus, que o ser humano, quando ele quer pecar, ele arruma desculpa para tudo. E provavelmente tem muita mãe que se diz crente na frente da novela também. E aquela novela passa a ser o seu ídolo. Porque ela passa na frente dos seus valores, dos seus princípios, da sua santidade, da sua moral. Tem mães que são evangélicas e não veem novelas daquelas, mas deixam os filhos ver o que está na televisão. Ou então simplesmente não param com seus filhos e falam de ti. A tua palavra diz que nós temos que falar do Senhor. A tua palavra diz que nós temos que ensinar os nossos filhos os caminhos que eles têm que andar, que são caminhos do Senhor. A tua palavra ensina-nos a corrigir. A tua palavra nos dá direção para cuidar dos nossos filhos diante do Senhor. A tua palavra diz lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura ou não. Pura e justa. Porém diz lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Oh, meu amado, oh, meu Deus querido, Senhor santo, Senhor maravilhoso, Senhor grandioso, Tu és tudo na nossa vida. E o mundo chegou num ponto tão desgraçado. O mundo chegou num ponto tão maldito, o mundo chegou num ponto de loucura tão grande, meu Deus. Que a pergunta é essa, quando terá fim? Como dizem em Abacuque, eu leio Abacuque aqui para os meus amados irmãos, porque eu leio como um lamento, e aqui eu tiro força, meu Deus, porque o Senhor responde. Abacuque é um livro que diz que Abacuque orou e profetizou em um período quando o povo de Deus encontrava-se em uma crise de perturbação religiosa e moral. É nesse cenário conturbado que Abacuque adentra com suas expressões de confusão e queixas. Ao ler este livro, observe a resposta inesperada de Deus e a esperança que Abacuque finalmente encontra. E eu coloquei uma observação. O mesmo temos vivido nos dias de hoje e precisamos nos preparar para o que está por vir, pois os dias estão contados, e pode ser que vai ser duro para muitos, se não para todos. Precisamos clamar pela graça, mantenimento de Deus sobre as nossas vidas. E ali Abacuque começa, no capítulo 1, versículo 1. Até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que Tu ouças?
Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência, elas estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Deus aqui responde a Abacuque: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois, passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Essa é a resposta que Deus dá a Abacuque. E Abacuque continua a se lamentar diante de Deus, porque Abacuque via tanta violência. Abacuque via tanta injustiça no meio do seu povo, no povo judeu. Isso acontece aí naquele período que Deus mandou os babilônios invadirem as terras judias, Israel, as tribos. Foi no período que Daniel foi levado pelos babilônios, Sadraque, Mesaque, Abnego. Foi nesse período que veio desolação sobre a terra, porque os israelitas, os judeus, eles estavam nesse nível aqui dessa criança. Tinham reis queimando seus próprios filhos a Moloque. Imagina pegar um bebezinho e jogar no fogo para um deus pagão. Aqui já tinha passado todo tipo de abominação naquela terra, meus irmãos. Se vocês leem o Velho Testamento, vocês ficam horrorizados com as coisas. Se vocês leem os livros de reis, 1º e 2º reis, o primeiro foi Samuel, que foi o profeta. Teve o rei Davi, depois veio o rei Salomão. Salomão começou a decair porque Davi pecou e Deus falou que nunca mais traria paz na casa de Davi. Depois de Salomão vieram os outros filhos. E ali nunca mais, meus irmãos, até que Deus terminou completamente com os reis de Israel. O único que ficou foi o rei de Judá, mas mesmo assim o Judá chegou no nível que também perdeu completamente o controle, se voltando contra as leis de Deus, se voltando contra Deus, pecando e abominando, e Deus então virou as costas para aquele povo. E aqui a gente vê Abacuque no meio de tudo isso, lamentando todas essas coisas. Sabe, é por isso que eu gosto de ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele mostra a própria face de Deus diante desse tipo de loucura. Eu comecei a lamentando aqui, Deus, até quando o Senhor vai ver tanta coisa? Nós estamos no tempo da graça, meus irmãos. Deus está trabalhando uma igreja para subir para o céu, mas Ele está trabalhando os judeus, o Israel. Mas Deus, Ele tem pessoas que Ele vai salvar e Ele tem pessoas que Ele vai condenar muito em breve. Porque não tem um justo, um só sequer nessa terra. E Abacuque continua. A segunda queixa de Abacuque. E Abacuque diz: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás?
Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são puros, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, Senhor, por que tolera os perversos? Por que fica calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, mentiras e ilusões, foi o que eu coloquei aqui também. Apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Em outras palavras, continuará Satanás mandando para o inferno o povo de Deus que perece porque lhe falta conhecimento. Continuará Satanás mandando para o inferno pessoas idólatras que vão caminhando como peixes, sendo apanhadas com anzóis de mentiras e de ilusões. Continuará o coração do homem se depravando ainda cada dia mais. Continuará eles colocando as crianças em linha de frente, como fez Hitler. Hitler, quando estava para perder a guerra, já não tinha mais como combater. A Inglaterra já estava invadindo tudo com outra nação que apoiava. Aí diz que Hitler começou a pegar as crianças nazistas. E ali tinha criança de tudo quanto é idade, meninos. E foram colocadas armas nas mãos daquelas crianças e eles tinham que combater por amor ao seu líder, Hitler. Morreram. Assim Satanás tem feito com todas as gerações de pessoas que passaram por essa terra. E assim os idólatras aqui nessa foto fazem. Eles pegam o bem mais precioso que Deus pode dar para um ser humano. Tem tanta mulher nesse mundo que o maior sonho dela era ter um filho e ela não pode ter. E essas pessoas pegam os seus tantos filhos e jogam no chão para que Satanás passe por cima. Desfilando. Eu sei, meus irmãos, que Satanás ele vai parar no lago de fogo de enxofre, onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Ele não vai ter mais como fazer mal ao mundo, ao povo, a Deus, porque Satanás ele faz mal a Deus. A Bíblia fala: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que tolera os perversos? Por que ficas calados enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com os anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. E então alegra-se e exulta. Sabe, meus irmãos, Satanás, quando ele caiu, lá no céu ainda, a primeira vez que Satanás caiu não foi quando ele teve a guerra e ele foi expulso do céu porque foi vencido e veio sobre a terra. Mas Satanás, a queda dele começou quando ele desejou ser como Deus. Foi ali que ele caiu. Se Satanás antes disso foi feliz, eu não sei dizer. Não sei quantos anos eternos ele serviu a Deus em joia, em alegria, em prazer. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o dia que Satanás caiu foi quando nasceu no coração dele inveja e desejo de ser como Deus. E ali ele começou ali ele perdeu a vida, porque Satanás é sinônimo de morte. Ele perdeu a vida. E sim, eu não acredito dizer que Satanás é feliz. Mas eu acredito dizer que cada vez que Satanás vê uma coisa dessa aqui que a gente está vendo nessa foto, ele dá saltos de alegria. Ele sabe que a hora dele está chegando. Ele sabe que o tempo dele já está determinado. Mas eu tenho certeza que cada vez que ele vê um ser humano ser destruído, massacrado, escarnecido e etc., ele dá saltos de júbilo. Isso é a força que ele vive.
Cada vez que nós pecamos, meus irmãos, cada vez que nós defraudamos, cada vez que nós passamos por cima dos valores que Deus nos deu, nós damos a Satanás a chance de dar salto de alegria. Como diz em Abacuque, o inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrastas. Então alegra-se e exulta. Ele sabe que ele vai viver uma eternidade de choro e ranger de dentes. Mas ele hoje é feliz. Talvez ele é um dos seres mais felizes que tem nessa terra. Talvez Satanás e seus demônios são os seres mais realizados e felizes que existiram em toda a criação. Porque sim, meus irmãos. Porque eles têm conseguido levar com eles, arrastar com eles grande parte da humanidade. E o seu maior êxito ultimamente, pelo menos é o que eu tenho visto nos últimos anos, é arrastar inclusive crianças. Não como esse bebezinho, porque com Deus que eu conheço, eu tenho certeza que esse bebezinho, crianças assim, Deus, se morrem, vão para o céu. Mas aqueles que, por exemplo, estão como aqueles do ISIS agora, que estão matando crianças de 10 anos, apertando um revólver na cabeça de prisioneiros vestidos de alaranjado. Segundo vocês acham que uma criança daquela pode ir para o céu? Aquilo são crianças que desde que nasceram estão sendo treinadas em todo sentido para ser deturpada e corrompida a sua inocência. Até que conseguiram, meus irmãos. Conseguiram despertar o monstro que tem dentro de cada um de nós antes do tempo. Esse é o modo como eu traduzo. Quando eu vejo uma criança cometendo pecado com tanta alegria, prazer e gozo. Quando a gente vê crianças no Brasil roubando, fazendo violência. Quando a gente vê crianças dentro de escola fazendo todo tipo de loucura, depravação sexual, com a mentalidade de uma pessoa adulta. Aquilo que elas fazem passa a ter prazer, passa a ser bom, passa a ser realmente desejável. Elas entendem num certo momento, isso é muito estranho para ser bom, para ser justo. Mas nunca foi pregado para elas que existe um Deus que não aceita essas coisas. Tem criança que eu conheço que nunca ouviu falar de Jesus. Porque os pais disseram, não, nós escolhemos que quando eles crescessem, eles escolhem o que eles vão fazer. Tem criança que quando nasce, já nasce cheia de coisa errada. Monstrinhos, brinquedinhos de monstro, desenho de monstro, música de monstro, tudo quanto é coisa do inferno. Tem mães e pais que compram toda a coleção da Disney para suas filhas, as princesas da Disney, a Pequena Sereia, os 101 Dálmatas e por aí vai. Ai, meu Deus, como que a gente é falho, como que a gente peca, como que a gente caminha, Senhor, insanamente nessa terra. Isso tudo o Senhor está falando conosco nesses dias. É isso que o Senhor quer fazer com que a gente entenda nesses dias. A nossa própria depravação, e se não fosse pelo Espírito Santo e pela Tua misericórdia, nenhuma carne escaparia, nenhuma carne se salvaria. Eu imagino que esse termo, se os dias não fossem abreviados, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Já pode ser também aplicado para os dias de hoje, para a tua igreja. Porque se o Senhor Espírito Santo não nos trouxesse realmente o entendimento do certo e do errado, nós não seríamos melhores do que esses aqui que estão pisando nos filhos. Porque eu tenho certeza que na cabeça desse povo eles têm convencimento que isso traz bênção para a casa deles, que isso abençoa aquela criança, que isso ajuda eles a virarem um povo melhor. Só que eles não veem que quanto mais eles fazem, mais eles estão desgraçados, pobres e miseráveis, literalmente falando. Pelo que eu entendo, a Índia é um dos países mais pobres do mundo, depois da África. A Índia é um país que tem dois contrastes. Ou é muito rica ou é muito pobre. Tem gente na Índia que come rato, meus irmãos. Rato assado no espeto.
Se você procura, você encontra esse tipo de documentário. Pais que alimentam as famílias com rato. É a única coisa que eles têm para comer. Pais que sabem que seus filhos já nasceram em uma casta tão pobre que eles nunca vão conseguir ter nada na vida e vão morrer como seus próprios pais. A Índia, ela é organizada por castas. Então quem é rico não pode ser pobre e quem é pobre não pode ser rico. Mais uma vez Satanás taxando, limitando, aprisionando as pessoas. Mas todos têm os seus ídolos em comum. O rico e o pobre amam o mesmo ídolo. Mais de 1 milhão de ídolos tem na Índia. Tem gosto para todo mundo. E a Bíblia diz que muitos são os caminhos que levam à morte. Mas o caminho que leva ao céu, ele é estreito. Oh, meu Deus. Nessas horas eu agradeço, inclusive, por ter nascido no Brasil e por ter vindo morar na Itália. Porque quando eu vejo uma criança dessa, meus irmãos, sofrendo desse jeito, eu falo, meu Deus, e se fosse eu? Uma mãe nascida na Índia, com um filho meu no chão daquele jeito. Porque a cultura condiciona, meus irmãos. A cultura condiciona. É uma maldição demoníaca que passa de geração em geração. E é por isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala: tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis. Apanha-os na sua rede e nela arrasta. Hoje o mundo é assim. A terra hoje, ela está povoada como peixes, como a areia do mar é a população hoje da terra. Parece que ninguém governa nada. Se você liga o jornal, você vê os governantes todos perdidos. E aí eles ficam inventando todo dia, vamos aprovar uma lei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas se você para entender, dentro do Senado, dentro do governo, está todo mundo perdido. É como se cada político andasse para um lado diverso, para uma direção contrária ao outro. Como uma explosão, cada um perdido. Não existe uma união, não existe uma coisa, uma ideia em comum. Vamos resolver um problema. Porque não tem um problema que tem sido resolvido nem no Brasil, nem na Itália, nem no mundo. É busca de paz, eles se reúnem na ONU, tudo quanto é aqueles governadores de todo o planeta, gente do Japão, do Brasil, da Europa, representantes de tudo quanto é lugar. E eles batem palma porque eles fazem belos discursos, mas no final não resolvem nada. Porque enquanto eles estão fazendo discursos ali, a televisão está ali documentando tudo, seus países estão em caos. Os seus países estão em guerra, os seus países estão em desgraça, os seus países estão em pobreza, os seus países estão em conflitos. No final não tem nada, meus irmãos, que caminha nessa terra. Meus irmãos, não vai melhorar, vai só piorar. Foi isso que eu falei com meu marido ontem. Ele falou, esse ano de 2015 eu melhoro, piora de vez. Eu falei, pode ter certeza que não vai melhorar, vai só piorar. E eu não quero estar aqui para ver o espetáculo que está prestes a começar. Porque quando meu Deus se levantar, eu não quero estar perto para ver. Eu quero estar perto dele, mas não longe dele. A terra hoje está populada como areias do mar, como animais que não têm governados por ninguém, que não são governados por ninguém. E sim, meus irmãos, de tantos modos diversos o inimigo tem lançado as suas redes e tem puxado. A Bíblia diz que o inferno tem a boca escancarada e não se sacia nunca. Sabe, meus irmãos? Vendo tudo isso, a gente conclui que é uma luta muito maior do que nós. É muito maior do que nós tudo isso. E é por isso que nesse momento a gente tem que focar os nossos olhos em quem é muito maior do que tudo isso, que é Deus. Porque aqui Deus responde para Abacuque. Deus responde para Abacuque. Isso é no capítulo 2 e é só o começo da conversa entre Deus e Abacuque. Mas ele fala: então o Senhor me respondeu:
Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura, é como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, sim, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem o Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para contemplar-lhe a ludez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba, você também exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano a alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fiquem em silêncio toda a terra. Aleluia. E aqui Abacuque faz uma oração. Deus respondeu a Abacuque. E Deus ele disse para Abacuque: escreve isso de modo muito claro, porque isso aqui é uma mensagem para o fim. E isso vai acontecer e não vai se retardar a acontecer. Isso é para os nossos dias, meu povo, meus irmãos. Isso é para os nossos dias. Abacuque, ele ia continuar vendo sofrimento. Abacuque morreu vendo o sofrimento das pessoas, daqueles que eram mais inocentes, daqueles com que os devoravam. Mas Deus, ele encheu o coração de Abacuque. E aqui Abacuque ora a Deus. E eu vou terminar com o livro de Abacuque. A gente está lendo tudo hoje. Glória a Deus por isso. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Abacuque orava pelo seu povo, mas Abacuque aqui ele deixa também para nós. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã.
Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e a fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das cidades de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgastes com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pedistes muitas flechas. Fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou. Eu acredito que isso aqui é um encontro até de placas tectônicas, erguendo as suas ondas, tsunamis. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de suas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saíste para salvar o teu povo, para liberar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudastes da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessastes a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar como um maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo, pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas ou os oceanos. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei, no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. E aqui, meus amados, eu escrevi uma pequena observação. Eu li essa riqueza. Eu li esse tesouro do livro do Abacuque pela minha primeira vez no ano de 2013. Foi quando eu li todo o livro de Abacuque. Foi quando eu estudei o livro de Abacuque. Eu escrevi algumas coisas e normalmente eu gosto muito de ler isso, porque é onde eu relembro aquilo que Deus falou comigo exatamente nesse período que eu li pela primeira vez. Tranquila, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo que tudo venha andar de mal a pior, Abacuque 3:17. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. No ano de 2013, é claro que se aproximam dias maus. Possivelmente não podemos ter certeza e imaginar de como serão esses dias para cada cristão verdadeiro. Mas uma coisa é certa, conforme diz em Abacuque 2:4, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Temos que nos preparar enchendo-se da graça e justiça de Deus, buscando isso em oração e leitura da palavra, enchendo-nos com o Espírito Santo para podermos suportar o que inevitavelmente está por vir. E assim, meus irmãos, e assim, meus amados, eu hoje paro por aqui. A injustiça que a gente está vendo, esse rostinho que não sai dos meus pensamentos, da minha lembrança, desse nenenzinho tão lindo,
esse choro, esse desespero, que sabe o que essa criancinha estava pensando, que sabe o desespero, o horror, o pânico que ela estava nele. Quem sabe o quanto ela ficou assustada naquele resto de dia. Quem sabe como ela dormiu naquela noite por causa disso. Porque além de ter os seres humanos ali passando por cima dela, tinham os demônios daquele ídolo, os demônios daquela zona, daquela região também aterrorizando aquela criança. Talvez maldição foi ali ministrada na vida daquele bebê. Porque se vocês olham nessa fotografia, é um bebê. Mas existe um Deus poderoso, muito mais poderoso do que toda maldição que possa ter sido ministrada na vida daquela criança um dia. E é no nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu tenho a fé no meu Salvador e no meu Redentor, que nós, meus irmãos, vamos nos encontrar com esse bebê no céu muito em breve. Parece loucura falar assim, mas saibam, meus irmãos, que quando eu tô aqui falando esse vídeo, com a Bíblia, olhando essa fotografia, com a consciência que esse vídeo vai vir aos ouvidos de vocês, eu tenho certeza que Deus é testemunha, Ele está vendo todo esse momento. Deus é tão maravilhoso que enquanto Ele vê eu chorando e Ele vê vocês escutando, Ele vê esse bebê nesse exato momento onde ele está, onde ele mora, o que ele está fazendo. E eu profetizo pela fé no meu Deus justo e Salvador, que Ele vá de encontro a esse bebê e o ali. Assim como os homens o colocaram entre os pés, que Jesus o coloque nos seus próprios braços, o aperte forte, o abrace com todo o seu amor e o salve. E assim não só ele, todos os bebês, todas as crianças que Deus pode salvar nessa terra. E digo sim, Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus, não se retarde mais. Não mantenha mais, porque sim. E é que eu falo para Deus, meus irmãos, sim, meu Deus. Existe um povo sendo salvo, existe um grupo de pessoas que tem que subir no arrebatamento, existe selados do Senhor, existe um grupo. E o Senhor está preparando a tua igreja, o Senhor ainda não levou porque ela ainda não está pronta, mas está tudo no plano do Senhor. Mas em contrapartida tem muita gente pagando caro para esperar. Existem seres inocentes suportando o insuportável pelo preço de aguardar que a tua noiva esteja pronta. Basta, Senhor. Tenha misericórdia dos pequeninos. Tenha misericórdia desses pequeninos. Tenha misericórdia desses pequeninos. No nome de Jesus é o que eu peço nessa manhã de dia 18 de março de 2015, nessa quarta-feira. Tenha misericórdia desses que têm sofrido sem poder se defender, porque os grandes, eles podem, de algum modo, se defender muito mais do que uma criancinha dessas. Basta, Deus. Basta. Não é justo que nós, meus irmãos, fechemos os nossos olhos diante de tamanha loucura. Não é justo que a gente cale a nossa boca diante de tamanha loucura. Não é justo que a gente viva a nossa feliz vida e ignore tamanhas loucuras. Mas a gente precisa clamar a Deus para que Ele haja. Nessa terra não vai ter salvação não, meus irmãos, para essas crianças, a família dessa criança. Não sei se eles vão se converter e eles vão tirar essa criança desse tipo de loucura anual, porque isso é todo ano. Eu não sei, eu não imagino que isso aconteceria. E se ainda eles fizessem, teriam outras famílias continuando o mesmo processo. A única salvação, meus amados, é Jesus buscar e levar embora para o céu, enxugar todas as lágrimas, tirar toda a tristeza dos nossos corações.
E essa criancinha, e junto dela todos os demais que têm sofrido abusos nessa terra sem poder se defender. Que eles venham a ser os primeiros a receber o consolo de Jesus no céu. Que eles venham a ser os primeiros. É um privilégio para nós estarmos aqui em oração nessa manhã, meus irmãos. É um privilégio para nós estarmos aqui. Você pode olhar bem para essa fotografia, você olhe bem, mas olhe muito bem. Assim como Deus disse para Abacuque, preste atenção nas palavras que eu vou te dizer, escreva com muita simplicidade em tábuas, porque isso é para o tempo do fim. Grave-as no teu coração. Assim eu digo para você, meu irmão, fixe seus olhos nessa fotografia. Não se esqueça que você pode ter uma vida tranquila. Talvez seus filhos estão tão bem. E talvez você não deseje que Jesus volte porque você quer ver seus filhos crescerem. Mas pense que enquanto você está vivendo uma vida boa, existem crianças como esse bebezinho que está sofrendo. Talvez ele sofreu só naquele momento ali, mas tem crianças que têm sofrido todo dia abusos de todo tipo. Mulheres sendo escravas, pessoas condicionadas numa vida desgraçada, cristãos sendo perseguidos. Que a gente tenha realmente um pouco de sensibilidade ao menos. E pense, Deus, não por mim, mas por eles, venha logo, salve-os, ó Deus, salve-os. É a única esperança, meus irmãos. Não tem outra. É a única esperança. É a própria pessoa de Jesus resgatando a cada uma dessas criaturas. Por isso que o teu coração não perca de modo nenhum essa lembrança, que essa reflexão de hoje, essa oração, esse clamor, esse lamento não saia do teu coração. E se você é uma pessoa insensível, imprima essa fotografia e coloque na cabeceira da sua cama. Se você precisa de um motivo de oração, porque talvez você não tenha inspiração para orar, pega essa fotografia, imprima ela o quão mais perfeito e grande você puder e coloque na frente da televisão na hora da novela das 9. Porque em vez de ver a novela, você vai olhar para essa criança sofrendo e vai falar: Deus tem misericórdia, porque muito pode a oração do justo. Muito pode a oração do justo, muito pode a oração do justo. Eu não tenho mais palavras para dizer. Eu não tenho mais o que falar. Eu deixo vocês com isso hoje. Eu não sei o nome desse bebezinho, mas o rostinho dele não sai do meu coração. Que Deus tenha misericórdia desse bebezinho e o conforte. Que Deus de algum modo alcance a família desse bebezinho. Quem sabe se é possível, porque para Deus nada é impossível. E tire essa família dessa desgraçada idolatria. Jesus tem aparecido para tanta gente, né? Diz que Jesus tem aparecido para muçulmano no mundo inteiro. Tem aparecido para indiano, para tanta gente africana. Por que Jesus não vai fazer uma visita à família desse bebezinho e restaurar essa família até que ele venha? Mas a gente tem que saber, a gente se lembra sempre que não é só ele. São muitos nessa mesma condição. Meus irmãos, eu não quero vos deixar com a santa paz nessa manhã. Eu não quero abençoar vocês com a santa paz do Senhor nessa manhã. Mas eu quero abençoar vocês com a tristeza do coração de Deus nessa manhã. Sim,
Eu vos deixo a bênção da tristeza do Espírito Santo no seu coração hoje de manhã. Que o nosso coração seja contemplado e abençoado com a santa tristeza do coração de Deus nessa manhã. Se a gente puder sentir ao menos o vislumbre da tristeza que está no coração de Deus por toda a cativeira do mundo, a gente vai simplesmente se render aos pés do Senhor e vai abrir a boca e vai clamar justiça e vai orar. Então eu não quero deixar a santa paz para ninguém aqui nessa manhã, nem para mim mesma. Porque se tem uma coisa que eu não tenho vivido nesses dias é a tranquilidade. Não pense vocês que vêm aqui todo dia registrar vídeo. É porque é uma coisa bonita que no final alguém me escreve algum comentário doce que, sim, me traz muita alegria. Mas é porque o meu coração, meus irmãos, sofre com tudo que eu vejo. O meu coração sofre pelo coração de Deus. Porque eu me importo com Deus. Eu não quero ficar, Deus me ajuda a mim mesma. Mas eu quero, Deus, faz alguma coisa por ti mesmo. Basta. Diz que os olhos do Senhor não suportam ver o mal, mas Ele tem que estar vendo o mal. Se eu não suporto ver a covardia das coisas, eu vejo essa foto, meu coração quebra. Imagina o coração de Deus nesse exato momento. Ele que criou com tanto amor cada uma dessas crianças. Ele que pensou nos detalhes dos olhinhos, da boquinha, do narizinho. Vocês viram que narizinho mais bonitinho? Ele é tão gordinho, ele é tão fofinho esse nenenzinho. E Deus, Ele criou essa criança. Vê o pezinho, as dobrinhas, a boquinha, a coisinha mais gostosa, essa criancinha. Mas Deus é que pensou nessa criancinha. Foi Deus que desenhou no coração dele os traços dessa criancinha. E Deus um dia permitiu que ele fosse gerado num útero quente. Um útero que o nutrisse por 9 meses. E assim como alguém que ama plantas, coloca a sementinha na terra e espera com tanta expectativa que ela nasça, cresça e dê frutos, assim Jesus, assim Deus criou a cada um de nós. E quando Ele vê o trabalho tão lindo, tão zeloso, tão caprichado, tão maravilhoso, espetacular e profundo das mãos dele, ser colocado num chão, numa poça de água suja e ser pisado pelo próprio Satanás, porque isso aqui é uma representação de uma joia, de uma pérola de Deus, de um diamante precioso que Deus criou e entregou na mão de um ser humano. E Satanás pegou esse ser humano, mudou a cabeça dessa pessoa a tal ponto de levar ela à loucura, de passar por cima desse tesouro precioso. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta ao coração de Deus, é uma afronta direta, é uma flecha sendo lançada no coração sanguinoso de Deus. Eu creio que o coração de Deus está sangrando. Eu creio que o coração de Jesus está sangrando de tanta tristeza, porque ele tem visto isso aqui que a gente está vendo numa fotografia, ele viu pessoalmente. Ele viu o sentimento dessa criança, ele viu o sentimento desse homem que passava por cima dele, ele viu a multidão, a fola de pessoas que estavam ao redor, ele viu a motivação do coração de cada um, ele viu os demônios saltando de regozijo, ele viu os anjos de Deus ali vendo aquela coisa e não sabendo como pode, e não podendo fazer nada. Ele viu a potestade e o principado que está nos céus indianos voando. Ele viu tudo e ele teve que contemplar o mal. A ira que Deus está para trazer nessa terra, meus irmãos, é muito grande. A justiça e o juízo que está para vir nessa terra, incluído o Brasil, é muito grande. Quando a Bíblia diz que Deus ele vai queimar a terra, e com fogo ele purifica todas as coisas, ele não está brincando. Porque a ira de Deus, a ira do Cordeiro, que vai ter as vestes salpicadas de sangue,
é muito grande. É uma energia acumulada há séculos, há milênios. Ele tem suportado desde o primeiro dia o desaforo do pecado no coração dele. Suportado, suportado, suportado com tanta paciência e benignidade. Por causa daqueles que seriam salvos em todas as gerações. Mas está chegando o tempo que isso não tem mais como se suportar. E nós dizemos, basta, Senhor. Realmente basta suportar tamanha loucura, porque se nós, com poucos anos de vida nessa terra, já estamos nessa angústia, imagina o coração de Deus. Imagina o coração de Deus. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. Que a nossa vida esteja pronta para o grande dia do Senhor Jesus. Que a gente esteja pronta. Eu imploro para cada um de vocês. Consagrem a tua vida, custe o que custar, consagrem. Porque ele vai vir com tanta ira para quem ficar para trás. E ele tem toda a razão de ser assim, de fazer assim. Consagra a tua vida, meu irmão. Consagra a tua vida no altar de fogo, de purificação do Senhor, se você está em pecado. Eu preciso fazer isso. Você precisa fazer isso. A nossa vida tem que ser uma constante diante do Senhor, como Abacuque. Um homem que via a injustiça diante dos olhos dele, clamava a Deus. Como Ló, que estava dentro de Sodoma e Gomorra e não tinha paz na sua alma. A alma de Ló se afligia em ver a injustiça, loucura. Como Moisés, que suportou 40 anos aquele povo. E a alma de Moisés se afligia como Davi. E como cada ser humano que se aflige em ver o pecado. Que a gente não seja abençoado com a santa paz do Senhor, porque Deus não está em paz. Seria uma hipocrisia falar isso todo dia. Deus é paz. Ele nos dá a nossa paz pessoal, pela nossa vida pessoal. Você talvez está em paz com o Senhor pela sua salvação, pela retidão que está caminhando na sua vida e está crescendo a cada dia mais. Mas nós não podemos estar em paz diante da loucura do mundo. Por isso, o coração de Deus não está em paz. E o nosso também não pode estar. A gente não pode passar indiferente diante de tudo isso. Não. Absolutamente não. E por isso, meus irmãos, eu os abençoo, sim, com a angústia que está no coração de Deus. Que vocês recebam, assim como eu, essa angústia a partir de agora. E que a gente sofra com Deus. Que a gente participa com Ele das suas aflições, pelo mal, pelo pecado, que a gente se importe, que a gente chore, que a gente pregue, que a gente seja usado pelo Espírito Santo de um modo ou de outro, que a gente seja usado pelo Espírito Santo. E que assim seja. E que assim seja. Amém.